Eu sou o professor Calguer e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com as perguntas em inglês. Onde é que a gente vai usar essas perguntas? Talvez na futura prova ou numa maneira de entender mais interpretação de textos em inglês, tá bom? E essas perguntas começarão com W e H. Tem inúmeras perguntas, mas a gente vai se concentrar em 6 tipos de perguntas, tá? Vem comigo que a gente vai aprender. Let's go! Vamos ver. WH questions, que é WH questões, nada mais são do que pronomes interrogativos ou perguntas em inglês, que no caso começam com W ou H. Vamos ver um exemplo? Let's show it. Who is the new teacher? Quem é o novo professor? Observe que a palavra WHO, who, significa quem, certo? Se você fosse responder em português esta pergunta, quando eu digo assim, quem é o novo professor? Veja que a resposta, se a gente pensasse numa ideia para essa resposta, ela seria o nome de uma pessoa. É ou não é? Por exemplo, a palavra quem pede o nome de uma pessoa. E é esse tipo de ideia que a gente vai conectar em inglês. Por exemplo, sempre que eu botar a palavra who em inglês, é porque eu quero que você procure em um texto o nome de uma pessoa. Então vamos ver mais exemplos? Let's go! Vamos lá, vamos repetir a palavra who, número 1. Who significa quem. Tanto em português como em inglês eu teria que procurar para responder esta pergunta o nome de uma pessoa. Por isso que eu botei o número 1 lá embaixo. Ó. Número 2, when significa quando. Se eu digo quando, vamos pensar em português, depois a gente associa com o inglês. Se eu digo quando, que tipo de resposta eu quero? Vamos ver aqui a lista de respostas que poderia ser. Quando eu digo quando é um número, um valor, um lugar, uma questão simples ou uma data. Quando? Muito bem, então pensamos aí e vimos que sempre que eu botar a palavra when em inglês, que significa quando, eu estou procurando uma resposta que é uma data. Então, número 2. Número 3, where significa onde. Então, pensando onde, eu vou pensar que a resposta, vamos ver quais são as respostas que a gente tem aqui ainda. Número, valor ou place, que significa lugar. Então, sempre que eu botar a palavra where, você tem que procurar um lugar, porque onde indica que eu quero saber um lugar. Próxima, how many significa quantos. Veja que quantos eu tenho um número e valor. Veja se eu digo assim, quantas pessoas têm assistindo esse vídeo agora? How many people are watching this video now? Quantas ou quantos? Veja que é um número, ó, não é um valor em dinheiro, certo? Agora, número 5, how much é quanto. Veja que quanto dá a ideia de valor, número 5. E por último, what, que é o que ou qual, seria uma questão simples, que a resposta geralmente é uma coisa ou uma pessoa. Simple question. Espero que essa sequenciazinha de ideias e perguntas em inglês esteja clara. Let's go. Vamos seguir. Let's move on. Agora a gente vem com os exercícios. Copia a partir daqui, tá? Não esquece. Começa daqui e daí você faz seu exercício. Marque a resposta correta, que é uma dessas perguntas. Você pode até preencher ali no espaço em branco com uma dessas perguntas, tá? Então, como que eu vou fazer? Ah, professor, não sei nada de inglês, nada. O que que a gente vai fazer aqui? Eu sublinhei em cada pergunta uma palavra-chave. Veja lá, a gente tem a palavra name. Qual é aquela pergunta mais batida quando a gente está aprendendo? Que a gente pergunta qual é o nome da pessoa. Seria what? What is your name? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa pergunta, né? What is your name? Que seria qual? A gente vê aqui na sequência aqui, ó. What, que é o número 6, é o que ou qual, ó. Qual é o seu nome? What. Número 2. Essa é uma palavra que eu vou dar a tradução para que vocês entendam qual é a ideia que eu quero passar para vocês. Se eu digo birthday, significa aniversário. Aniversário nos passa uma ideia de lugar, pessoa ou data.
respondeu certo. Quem disse que é uma data? Vamos ver qual é a pergunta em inglês para a data. Data é número 2. Número 2 é a palavra quando, que significa em inglês when. Então a gente bota lá, ó, primeiro what, segundo when. Então acompanha na sequência? Muito bem. Número 3 e o 4 eu não vou responder, mas eu vou deixar aí já meio encaminhada a resposta para vocês. A palavra sister significa irmã. Veja que irmã, vamos pensar qual é a ideia que eu quero responder. Irmã é a ideia de pessoa, lugar ou data. Quem respondeu que era uma pessoa, corretamente. Vamos ver, pessoa eu uso qual? Pessoa aqui, ó, a lista de pessoa, número 1, who, que significa quem. Irmã, quem. Então, bota ali, ó, no número 3 a gente vai botar who, que é o que significa perguntando sobre pessoas. E o número 4, supermarket, significa supermercado. A ideia já vem, ó, supermercado é pessoa, lugar ou data. Ah, lugar. Vamos ver qual é o lugar aqui. Lugar é aqui, ó, lugar. Número 3 é onde. E em inglês é where. Então a resposta tem que ser where. Tá? Procura aí e já marca. Número 2, mesmo exercício. Agora é só botar as perguntinhas no lugar. Primeiro, your name, what. A gente já viu? Essa segunda eu vou traduzir para vocês. De onde você é. Onde em inglês é where. E número 3, a idade da pessoa. How old are you? Agora, número 4, 5 e 6. Veja que no 4 eu tenho birthday novamente, que é aniversário. Lembra que tem que botar aquela palavrinha que indica data. Número 5, brother. A gente vai dar aquela palavrinha que indica pessoa. E cinema, vamos pegar aquela palavrinha de pergunta que indica lugar. Pega aí e já coloca. Número 2. Número 3, tudo que eu quero de vocês, veja que o texto do balãozinho aqui, ó, não tá tão visível. Então eu escrevi o que tem escrito no balãozinho aqui embaixo, ó. Então você se liga no texto aqui embaixo, que é o que está escrito no balão, tá? O que eu tenho que fazer no número 3? Traduzir a tirinha. Como que eu faço isso? Vocês vão pegar o Google Tradutor, que eu deixei o link aí na descrição do vídeo, no grupo que você participa, ou você pode me pedir também que eu mando o link, ou senão você também pode pesquisar, tá? E vai escrever esse texto em inglês lá na caixinha do Google Tradutor, que já vai sair do outro lado desse programinha em português. Só isso. Traduziu, botou o textozinho em português, tudo certo. Fechou o número 3, deixa 3 linhas para colocar em português esse texto traduzido. Número 4 é para você marcar a alternativa correta de acordo com a tirinha traduzida. Traduziu a tirinha no 3? Ok. Você já tem tudo que o textozinho disse, né? Agora você vai marcar a resposta correta de acordo com a sua tradução. Por exemplo, o tigre está irritado com Calvin. Será que é o tigre que está irritado com Calvin? Pelo desenho a gente já vê que não é o tigre, né? Então, até pelo aspecto não verbal que a gente chama, que é só a imagem, a gente já percebe que ele não está irritado com ele. O tigre está apaixonado por uma tigresa. A gente tem que traduzir o texto para saber se o que eles estão conversando é sobre isso, né? Então, marca aí a correta que vocês acham. Número 4 é só marcar uma. E essa última questão, que é a número 5, eu botei um texto um pouco parecido do que a gente pode abordar numa prova. Ah, professor, não sei nada desse texto, nada. O que você vai fazer? Se liga aqui nessas dicas. Separei algumas informações no texto que são chave, tá? Pronto. Tem um texto aqui, não precisa copiar o texto. A gente vai só pesquisar aqui nesse texto as respostas. Vamos ver? Muito bem. 5 é responda as questões de acordo com o texto. Letra A. Professor, não sei traduzir, não sei inglês, não sei nada. O que você vai fazer, galera? Você vai ver a primeira palavra que eu deixei aqui em negrito, ó. E vai lá na sua telinha procurar a tradução. Vamos ver. Who. Esquece a tradução. Depois a gente pode traduzir, mas esquece a tradução. Who significa, vamos lá, vamos voltar aqui. Who significa quem. Então, eu botei uma pergunta que indica a palavra quem. Então, eu tenho que procurar no texto que resposta. Eu tenho que procurar o nome de uma pessoa lá no texto, porque a pergunta é quem. Bora lá? Então aqui já tá, ó. Walter Elias, Walt Disney.
Nem precisei traduzir o texto todo, nem olhar, nem saber muito inglês. Eu sei que who pede pessoa e eu achei o nome da pessoa. Vamos ver? Aí, ó, Walt Disney, que é Walter Elias Disney. Letra B. When. Vamos ver o que significa when lá naquela lista. Aqui, ó, número 2. When significa quando. Eu já sei que eu tenho que procurar uma data. Pega lá a data. Só que aqui tem um detalhezinho, galera. Vocês vão ver aqui que nesse texto tem mais de uma data. Eita, e agora qual é a data que eu vou botar, professor? Você vai botar a data que estiver aqui, ó, na pergunta em inglês. Não precisa traduzir, mas tem assim, ó. When Walt Disney was born. Você vai pegar a data que está perto dessa palavrinha aqui no final, ó. Was born. Bora voltar para ver? Aqui, ó. Walter Elias Walt Disney was born. Eita, a data tem que ser nessa linha aqui, né? A primeira linha do texto, né? December 5, 1901. 1901, que é a data que está perto dessa palavra. Então, ó, entenderam? E eu vou deixar a letra C e a letra D para vocês. Letra C, where, veja lá o que significa. E how much, que é a letra D, veja também o que significa, que você vai conseguir facilmente responder. Um abraço para vocês. See you next class.